este formato das qualificações só dá argumentos às pessoas que odeiam seleções e que acham que os jogadores só deviam estar nos clubes. Porque, de facto, a maior parte dos jogos, nenhum de nós se vai lembrar dele. E, portanto, não há nada pior para um jogo de futebol do que não ser recordado. Lembras-te daquele jogo? Não me lembro, porque não teve relevância nenhuma. O Portugal e a Irlanda, vou-me lembrar da parte do Ruben Neves, porque há uma história própria para o Ruben Neves, que marcou o primeiro golo com a camisola do Diogo, e ok. Mas o resto do jogo, a parte que é futebol, porque isto é mais que futebol, mas a parte do futebol, não me vou lembrar daquilo para nada. E, portanto, não é suposto organizarmos jogos que não servem para nada, porque não é isso que a gente quer do futebol. A gente quer do futebol os jogos que sejam relevantes. Portanto, o feminino resolveu isso, portanto, a mesma UEFA resolveu isso no feminino, que está sempre em modelo Liga das Nações. Está sempre a subir e descer de divisão. E, portanto, depois apuras-te, os cá de baixo jogam, têm sempre hipótese, portanto, quem está na divisão de baixo tem sempre hipótese, tem play-off e joga e está tudo bem, e vais ao Mundial e vais ao Europeu na mesma, mas os jogos são muito interessantes. Claro que se estiveres na primeira divisão é mais interessante do que se estiveres na segunda, mas se estiveres na segunda é porque não foste competente, e é a vida e lutas para subir. E eu acompanhei a seleção feminina diretamente quando estivemos na primeira divisão e na segunda. Na segunda foi horrível de jogar a Malta e não sei o quê, pronto, mas é o que é. E depois subimos e foi ótimo. Portanto, acho que eu aplicaria esse modelo sem nenhuma dificuldade ao masculino e o mais depressa possível. Não e era gosto. isto. Não gostas? Pronto. Não gosto e vou-te dizer por duas razões pelas quais não gosto. Acho que, por um lado, corres o risco de banalizar os grandes jogos. Nunca A vais partir do momento banalizar em os que grandes tens jogos. Portugal-Espanha todos os anos, ou França-Alemanha todos os anos. Estás cansado do Real Madrid e Barcelona? Eu nunca me vou cansar de um jogo desses. Nunca. Não sei se me vou cansar, mas a razão fundamental é que estás aí a amputar a possibilidade dos... este é um tema que está sempre a ser falado também, não é? Ainda aqui há uns anos, já nem me lembro quem era o jogador, era um alemão que achava que não tinha nada que jogar com o Liechtenstein. Pois era. Mas acho que ele estava carregado de razão. Na altura, Mas sabes que eu... era o Não Bertie estava. Vogts, acho eu. Não, era um jogador mesmo. Não Era um estava jogador. e vou-te explicar porquê. Repara o que estão a fazer, por exemplo, as Ilhas Faroé nesta qualificação e aquilo Sabes o que que acontecia se estivessem na Liga das se Nações? estivessem a jogar contra a Subiam. Letónia e contra a Não, subiam Lituânia, pá, divisão. era bestial. Está bem, Subiam ok. divisão e no ano a seguir E estariam a jogar. depois aí no ano a seguir já não estavam aqueles jogadores e aí estou com o Zé com a questão da formação e do... Mas eu acho que a questão não se resolve por aí. Eu acho que os jogos, e tens razão na premissa, os jogos de facto são absolutamente esquecíveis, não são inesquecíveis, são esquecíveis. Quando eu ainda me lembro de jogos da Seleção Nacional, lembro-me melhor de jogos da Seleção Nacional no apuramento para o Europeu de 80, aquela vitória na Áustria, pá, com o gol do Alberto, defesa esquerda do Benfica, ou dos jogos de apuramento para o Mundial de 82. Eu fiz questão, e eu acho que a Seleção Nacional participou no último jogo do Windsor Park em Belfast, antes da remodelação do estádio. Foi um jogo contra nós, até o Ronaldo é que resolveu esse jogo. E eu fiz questão nesse jogo de tirar uma fotografia, eu não sou muito tirar fotos, mas tirar uma fotografia numa das balizas, porque me lembrava desse jogo em 1981, para aí, 80, não sei, que era na altura em que o Bobby Sands estava a fazer greve de fome. Portanto, os jogos são memoráveis ou são lembráveis, sobretudo por duas razões. Uma delas é porque nós lembramos melhor daquilo que acontecia quando éramos miúdos ou quando éramos jovens do que aquilo que acontece agora, não é? É normal, tu lembrar-te-ás, qualquer um de vocês se lembrará de mais jogos dos vossos 15, 16 anos do que dos vossos 35, Não, nós estamos sabes todos a que chegar aos 40. eu acho que E a segunda razão, eu acho que nesta é que se pode mexer, deixa-me só acabar, nesta é que se pode mexer, que é, eu acho que há demasiadas equipas apuradas. E o apuramento está altamente desvalorizado, sobretudo para seleções como nós. Nós vamos lembrar-nos disto porquê? Era aí que eu ia. Porque na altura era tudo tão difícil, porque aquilo entra na parte da memória emocional, não entra na memória do conhecimento. Portanto, entra na parte em que tu sentiste qualquer coisa, porque era muito difícil Sim. apurar-te e muitas vezes Era não ias. impossível. Aliás, a maior parte das vezes não ias. E quando ias, aquilo ganhava uma dimensão dentro de ti incrível, parava o mundo. E agora, felizmente, não para o mundo, nós estamos sempre lá. Então, duas questões em relação a isto. Primeiro, os nossos apuramentos consecutivos têm sido a partir de 95.
Ou seja, a seguir à lei Bosman, a partir do momento em que os nossos jogadores passaram a jogar fora de Portugal. Nós tivemos Ainda grandes falhámos seleções 98, antes, mas sim. só falhámos Sim, 98. sim. Só falhámos 98, foi o ano de transição. Se lembras, em 96, o Mundial, o Europeu na Inglaterra, foi o ano em que o Figo não era o 7, era o 17, não é? Porque o 7 era o Paneira, o Paulo Sousa não era o 6, porque o 6 era o Oceano. Portanto, foi aquele ano de transição, falhámos 98 e a partir de 2000 vamos a todas. Ou seja, a ida dos nossos jogadores para jogarem em níveis competitivos mais elevados ajudou muito a seleção a ter prestações completamente diferentes. Porque antes disso, se nós formos ver, já tivemos muito bons jogadores e jogadores. Basta ver a equipa de 84, não é preciso ir a 66, basta ir a 84. Todos nós nos lembramos da qualidade dos jogadores que nós tínhamos e do europeu que fizemos. Depois a seguir, como é que caímos no Mundial, saltilho, pronto, não interessa. Em relação ao modelo, é evidente que eu acho que o modelo, a partir de determinada altura, tem que ser o modelo mais, ou seja, tem que provocar o maior equilíbrio possível entre clubes. E esta é uma discussão, eu estive durante algum tempo no comitê de competições das seleções nacionais da UEFA, o comitê que aborda A culpa é tua. destas questões. Não, a culpa pode não ser minha, eu posso estar vencido. Não é? Portanto, votei favoravelmente os 26 para o Campeonato do Mundo e, por exemplo, a Alemanha e a França não estavam de acordo. Não é? O Deschamps não queria 26 jogadores, só queria 23. Tive que lhes demonstrar, por causa da questão do treino entre competições, ter mais 3 jogadores era muito mais era interessante para todos os exercícios de treino. Pronto. Mas até ele não queria, porque eu não tenho a sua opinião. Mas aqui, eu acho que sim, vocês os dois, na minha opinião, têm os dois razão por isto. As federações pequenas querem ter essa oportunidade de poderem jogar com equipas maiores. A todos os níveis é interessante. Até a nível financeiro é interessante. E a nível de impacto desse jogo. Ou seja, eu fui selecionador da Lituânia. A Lituânia, naquela altura, fez o que as Ilhas Fora estão a fazer, mas é provavelmente melhor. Fomos 37º do ranking, portanto é uma coisa, ou estão 110 lugares abaixo. Estás a ver que aquilo foi uma coisa daquele ano, naqueles 2 anos. E era muito bom nós jogarmos contra a França. Nós jogamos contra a França do Thierry Henry, etc. Perdemos 1-0. Os 2 jogos perdemos 1-0. Perdemos no Parque dos Príncipes também são 1-0. E aos 70 e tal minutos. Para aquilo é um jogo que marcou aquela geração de jogadores toda. Agora, eu concordo, quando se chega a uma fase mais adiantada, não é pôr lá uma equipa que não... Ou seja, ontem os nossos Sub-21 ganharam por 11-0 a Gibraltar. Fantástico, é o nosso recorde. E eu pergunto, que interesse é que este jogo tem? Zero. Tem algum interesse? Não tem interesse nenhum. Nem é bom para Gibraltar, nem é bom para Portugal. Pronto. Portanto, acho que não sendo um modelo feminino completamente adaptado, eu acho que tem que haver aqui uma forma de nós conseguimos encontrar um modelo diferente em que a fase final desse apuramento tenha, de facto, as equipas mais fortes e que tenha, numa segunda fase, as equipas menos fortes e, digamos, numa terceira divisão estas. Mas permitindo que as equipas de terceira divisão também possam jogar com os mais fortes pontualmente. Ou seja, não os anulando. Aqui em causa é sempre o... Claro, porque só nunca mais eles os desenvolvem. O dinheiro é o mais fácil de ver. Eu acho o dinheiro podes repartir. O dinheiro podes repartir. Isso é fácil. Agora o aspecto competitivo, ou seja, o aspecto competitivo de eu, o treinador do Alverca, na altura, queria jogar com o Benfica, é interessante, não tenho o nível do Benfica, do Sporting ou do Porto, mas nós queremos jogar contra o Benfica, o Sporting e o Porto, porque também é uma montra para toda a gente. Também é importante jogar esses jogos. Portanto, eu acho que tem que haver aqui... Acho que a comparação não é a mesma. Aqui estás a falar de jogar na primeira divisão, não é contra o Benfica, é na primeira divisão. Ou jogar na segunda, ou jogar na terceira. Sim, mas os níveis competitivos são muito diferentes. Eu acho que o mais importante para uma equipa, sei lá, como a Moldávia ou uma coisa qualquer, é ganhar. Houve equipas que antes da Liga das Nações, eu acho que elas nunca tinham ganhado um jogo. Ou se tinham ganhado era uma vez. Percebes? Isso não é mais importante do que levar 7 da Alemanha ou 11. Já houve aqui um resultado de 11-1 ou 11-0. Portanto, isso não é mais Noruega ganhou 10-0. Isso não é mais importante. Eu ganhei um jogo e o país todo, aí ganhamos por vez. Pronto, mas tu repara, a Noruega, o António está a tocar neste ponto. A Noruega, que no apuramento anterior foi terceira, não foi apurada para o europeu, certo? Neste momento é a primeira. Mas nós temos isto é interessante. O Kosovo agora ganhou à Suécia, provocou a crise na Suécia. 2 vezes.
Sim, mas esta última provocou a crise em definitivo. Se tivessem ganho agora, não era assim. E a Suécia tem os dois avançados da Suécia. São os dois pontas de lança do primeiro e segundo classificado da Liga Inglesa. É o ponta de Mexeram lança 210 milhões de euros neste 210 milhões de euros e são Os o mais ponta caros de lança do ano. do Arsenal e do Liverpool. Sim. E a Suécia, pronto. Portanto, isto também tem este ponto de interesse, percebes? Portanto, eu acho que eu, neste momento, a minha ideia era quase aquilo que tu já propuseste aqui, que era aquele campeonato de uma primeira fase e depois um apuramento de competências, quase o que nós fazemos para o futebol de formação, que é um apuramento de competências e depois uma fase final. Que é o Não há modelo da datas. Champions. O modelo da Champions. Não é bem o modelo da Champions, mas é mais parecido com o modelo da Champions. Mas podia ser. Podia ser, mas mais parecido com o modelo da Champions. Dás as hipóteses a todos, mas depois estás a apurar os melhores para jogarem para o título, como é evidente. Talvez tenhas razão, sim.